Mentes Curiosas! Bem-vindos a mais um episódio do seu Inteligência em Pauta, o podcast das Mentes Curiosas. E hoje nós iremos falar sobre uma das inteligências, que é a inteligência física e corporal. Estou aqui com uma convidada ilustre, doutora Lara Rescala, tá certo? Certinho. Já irei apresentá-la, mas a pergunta para vocês é a seguinte: quantos de vocês já sentiram uma dor de cabeça sem ter explicação, dores musculares ou até mesmo dores no estômago? Vocês sabiam que o nosso corpo, ele fala? Eu trouxe até aqui hoje um livro que aborda muito sobre isso, como o nosso corpo ele é inteligente e como ele se posiciona frente às dificuldades do dia a dia. E para isso nós convidamos essa querida amiga que também é médica e psiquiatra, especialista em depressão resistente, especialista ortomolecular, especialista no tratamento com cannabis medicinal, enfim, doutora Lara Rescala, para conversarmos aí sobre as curiosidades do nosso corpo e trazermos para vocês as ferramentas para desenvolvermos essa inteligência física corporal. Bem-vinda, doutora Lara Rescala. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite. Obrigada a toda a equipe, carinho de todos vocês. Uma honra para mim estar aqui e participar desse podcast e falar desse tema tão importante, né? Que é um tema que eu acho que é o que a gente estava conversando anteriormente, é um tema que pouca gente conhece, né? Ele é subutilizado. Verdade. Por conta da falta de conhecimento, né? Então estamos aqui para isso, para poder falar um pouquinho sobre e levar conhecimento. Eu quero lembrar aí aos nossos ouvintes que nós já temos outros episódios aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Nós abordamos aí as múltiplas inteligências, as diversas inteligências que nós, seres humanos, somos dotados. E muitas das vezes, como você, né, ô doutora, a senhora? Não, você, por favor. Como você citou. E muitas das vezes não desenvolvemos porque não conhecemos. Mas então se liga aí conosco, porque hoje vamos aprofundar aí um pouquinho na inteligência corporal, em conhecer mais o nosso corpo. Sim. Então, eu já começo aqui fazendo uma pergunta, né? Se os nossos telespectadores aí sabem com quantos neurônios nós, seres humanos, em média, viemos ao mundo. Eu creio que cerca aí de quantos milhões, doutora? Então, mais ou menos 100 bilhões de neurônios. Isso, gente, é bilhões, não é milhões, são bilhões. Em média, 100 bilhões de neurônios. E detalhe, nós perdemos cerca de 80% até quando chega na fase adulta, é isso? Tá certo? Isso, exatamente. Quando eu estudei, né, na minha formação, falava-se em 100 bilhões de neurônios. Sim. Inclusive tem um livro muito famoso de neurofisiologia que chama 100 bilhões de neurônios. Mas os estudos mais recentes, pesquisadores mais recentes, já falam em 80 bilhões. Sim. Então a gente fica nessa faixa entre 80 e 100. E é verdade, né, que chegando na fase adulta, nós já perdemos cerca de 80% desses neurônios, ou seja, ficamos com cerca de 20 a 30 bilhões de neurônios. É sério isso? Sim, existe uma perda. Existe uma perda neuronal, né? À medida que a gente vai envelhecendo, vai existindo essa morte neuronal. Sim. É por não utilização, será? Ou não? Não, existe uma morte natural dos neurônios, mas a não utilização, a não estimulação do cérebro, que a gente chama de neuroplasticidade, também acelera isso. Então, a gente pode ver aquele idoso que é muito paradinho, que não faz atividade física, não faz... igual, por exemplo, palavras cruzadas, né? Qualquer coisa que estimule o cérebro. Não continua estimulando o cérebro. Ele tem uma perda mais rápida. Entendi. Dá uma acelerada. Entendi. Então, não seria, por acaso, que quando estamos com questões emocionais, com problemas que precisamos serem resolvidas, muitas das vezes a gente sente muita dor no estômago. Tem gente que o intestino fica solto, né? E etc. Mexe tudo, né? Ou prende, né? Então, tá totalmente interligado. Né? Exatamente. Os dois órgãos que são mais afetados, né?
pela saúde mental, por alguma desordem, algum desequilíbrio psicológico, no corpo, em primeiro lugar é o trato gastrointestinal, né? E aí é estômago, intestino, até a boca. A gente percebe que quando a gente está muito nervoso, a boca fica seca. É verdade. Né? Quando você recebe uma notícia muito impactante, e se você, por exemplo, acabou de jantar, acabou de comer, a comida para, a digestão fica difícil, fica lenta, né? Ou então, ai meu Deus, eu tenho um compromisso para fazer, uma viagem para fazer. Não é incomum dar diarreia, né? Afetar mesmo o trato gastrointestinal como um todo. E a pele? A pele, por ser o nosso maior órgão do corpo humano, acaba também sendo afetado. Então, às vezes, manchas roxas que aparecem do nada. Verdade. Muito comum. Coceiras, pruridos, né? Que ninguém entende. Até a própria doença, que vamos pegar o exemplo aqui da psoríase, que é uma doença dermatológica, mas que a parte psicológica tem total influência na piora desse quadro. Então, o físico é muito... É muito maravilhoso. A parte física é muito maravilhosa, porque ela está informando o tempo todo para a gente, dando direções o tempo todo do que está certo e do que está errado. Ou seja, essa inteligência física, corporal, é maravilhosa, precisa ser ouvida. E graças a Deus, né, a gente vê que nos últimos anos o número de academias aumentaram, eu fico observando isso. E eu conto como exemplo mesmo, quando eu resolvi me posicionar em relação a isso, porque na minha mente, quem ia muito para a academia era aquela pessoa que queria ser, né, corpo definido, maromba, preocupado só com a questão física. É o estético. O estético. Mas hoje não. Hoje as pessoas estão tendo consciência que é necessário. E eu vou te falar, só comecei a ir regularmente na academia de 3 anos, agora em março. Estão fazendo 3 anos, de 3 anos para cá, e o personal foi muito fundamental. Então eu acho que é muito importante quando a gente consegue ter esse acompanhamento, mas se não pode ter o personal ainda, a regulagem, ou seja, a regulação, ou seja, todos os dias ou 3 vezes por semana a gente está fazendo uma atividade física. Tem uma regularidade mesmo, isso, né? Regularidade. E que se a pessoa também não pode ir à academia, né? Não tem condição de ir na academia, faz uma caminhada. Os estudos mais recentes mostram que 30 minutos de atividade física, seja caminhada, seja uma atividade dentro de casa, coloca no YouTube alguma aula legal, verdade, de dança, né, de alguma coisa. 30 minutos, 3 vezes por semana. Já é uma métrica que eles fizeram para melhorar a saúde mental. Olha só. Através da melhoria da saúde física. Né? Então, a gente, é o que eu te falei, não tem como, às vezes, a gente falar da saúde física e deixar a mental de lado, porque está muito interligado, né? Tá, e você falou aí que com o passar do tempo nós vamos perdendo, né? Quando chegamos na fase adulta, já com 80% a menos de neurônio. E passando os anos, a gente continua perdendo. Mas existe a forma aí do treinamento, vamos dizer, dos neurônios, para que quando cheguemos na terceira idade, possamos, de alguma forma, ainda termos produção desses neurônios? Sim. O estímulo neuronal, né? A gente tem que fazer esse estímulo principalmente a partir da fase adulta, né? A criança... ela já é bastante estimulada, né, por conta do aprendizado, do neurodesenvolvimento. Então, a criança ela já é naturalmente estimulada. Mas nós adultos, depois que a gente chega numa fase adulta, a gente acha que não precisa mais, né, de nenhuma neuroestimulação. E precisa. Entendi. Ainda mais na fase adulta ali, né, indo para a fase da terceira idade, né? Sim. A idade que eles preconizam ali como idoso. A partir de 60. Ainda tem controvérsia, né? Porque as pessoas estão envelhecendo muito bem, né? Se a gente for olhar ali na tabela, é 60 anos. Mas, para mim, os 60 anos hoje em dia são os antigos 40 anos. Eu concordo plenamente. Uma pessoa de 60 anos hoje não é igual uma pessoa de 60 anos, né? De 20, 30 anos atrás. Não é. É verdade. Esses dias, eu falei até com a Aline, né? Que faz parte da nossa equipe, ela tá aqui, gente. Atrás, não gosto de câmera, mas está por trás aqui, bonitinho. Conversando com ela sobre um vídeo, né, que postaram da época do Silvio Santos.
aonde ele já começava a pergunta para os participantes, né, Aline? Ele chegava lá e perguntava, bom dia, seu nome? Quantos anos você tem? Aí aparecia, assim, umas moças que hoje eu daria 40, 45 anos, assim, na minha faixa etária, 22. A outro, 20. Aí eu fiquei passada, eu falei, gente, isso foi outro dia, realmente, como estamos envelhecendo bem, né? Sim. Como o nosso corpo, ele tá... Isso seria por conta desse cuidado, do despertar nosso, de cuidarmos mais do nosso corpo, seria uma consequência? Eu acredito que sim, porque você está, né, falando e citando esse caso aí, me lembrou virou um meme, né? Hoje em dia virou um meme isso, que era uma manchete de jornal, uma capa de jornal, que falava sobre um acidente automobilístico e que tinha sofrido ferimentos uma criança e uma idosa de 46 anos. Nossa, Deus, pelo amor de Deus, eu estou fazendo 46 anos agora, semana que vem, não me sinto idosa, me sinto com 30. Exatamente. Então, assim, né, uma coisa muito relativa. Eu acho que tem muito a ver, sim, né, com os cuidados que a gente está tomando, com o nosso corpo, com a nossa mente, né, atividade física, alimentação. O acesso à informação ficou muito mais fácil. É verdade. Né? Por um lado, facilita, por outro, confunde, porque às vezes nem sempre as fontes são fontes confiáveis, mas... Estamos tendo acesso, por exemplo, hoje, você que está nos ouvindo e assistindo aí, olha só quanta informação nós temos trazido aqui no nosso podcast e de uma forma gratuita, né? Porque a internet ela possibilita isso. E outra coisa interessante, o nosso corpo, doutora, ele é realmente inteligente e autônomo, né? A gente não precisa dar uma ordem de comando para o coração funcionar, não é mesmo? Exatamente. Para nenhum órgão, né? Isso é muita perfeição, né? A gente não percebe que está respirando, a gente não percebe que o coração está batendo, a gente não percebe que está piscando. Até que se a gente parar para pensar, a gente acaba até piscando diferente. Né? Depois eu convido todo mundo a fazer esse teste. Qual? Me fala. De concentrar no piscar. Você acaba piscando ou mais ou menos por conta disso. Se você concentrar na respiração, você acaba respirando ou de uma forma mais profunda ou de uma forma mais rápida. Então, assim, inconscientemente tudo funciona bem. É verdade. Né? Porque tem esse mecanismo do corpo perfeito, né? Perfeito. Que está trabalhando ali, né? Fazendo a digestão, sim, liberando hormônios, liberando sim, tudo que a gente precisa, sem que a gente tenha que dar aquele comando. Sim, e interessante que você citou esse exemplo aí de conseguirmos dar atenção ao próprio corpo, né? Saber o que ele está trazendo de mensagem, porque o nosso corpo ele é inteligente. Se você está passando mal, existe uma infecção, né? A doutora aqui pode explicar para nós. Existe uma infecção interna, ninguém sabe, mas ele dá sinal, não dá, doutora? Dá. O corpo dá sinais o tempo todo. No caso de uma infecção, vem a febre, sim, né? Vem uma dor de cabeça, vem uma fraqueza, um desânimo, uma apatia, né? E aí você começa a ver o que está acontecendo de errado. Aí você procura um médico, aí vai fazer um exame de sangue, vai tentar descobrir de onde está vindo esses sintomas. Mas eu falo que o corpo dá sinais o tempo todo. Sim. O tempo todo ele está dando sinais pra gente, né? Ou de que tá tudo bem, então a gente está disposta, a gente está feliz, a gente está, né, produtiva, sim, porque isso hoje em dia é uma queixa muito frequente de consultório. Caiu minha produtividade. É verdade. Então isso é um sinal que a gente tem que ver, não, estou produtiva, consigo acordar cedo, consigo cumprir minhas funções. E da mesma forma o contrário, né? Quando o corpo não está no seu perfeito funcionamento, ele acaba dando alguns sinais. E a gente tem que parar para escutar. Tem que parar para ouvir. Você está vendo, né, Aline? Tá vendo, né? A Aline aqui trabalha se deixar 20 horas por dia. Sim. E a gente conversa muito sobre isso, que a gente precisa ouvir, e não só ouvir, atender às necessidades do corpo. Mas isso é uma coisa, Raquel, que todo mundo é do mundo atual. Né? Parece mundo globalizado, verdade. Uma epidemia, né? Usando erroneamente o emprego dessa palavra, mas assim, tá uma epidemia de alta produtividade, de sim, não posso falhar, tenho que dar conta de tudo. Não tenho tempo, não tenho tempo. Se eu não dei conta de uma coisa que eu me propus a fazer, eu
estou fracassando, eu sou... Tem esse sentimento, né, de impotência, não, mas de incompetência. De incompetência, de inutilidade, né? Verdade. E que não cabe ao quadro, né? Sim. Não cabe a isso. E eu tenho muitas queixas disso no meu consultório. A pessoa, ela quer dar conta de coisas que não tem como dar. E antigamente, né? Antigamente, que eu falo há poucos anos atrás, não se tinha essa cobrança tão grande assim. Não, e é interessante porque esse é o nosso propósito. O nosso podcast do Inteligência em Pauta é justamente isso, é levar a todos essa consciência da importância de cuidarmos de todas as inteligências, da inteligência corporal, da inteligência emocional, da inteligência cognitiva, que é a busca pelo conhecimento permanente, e da inteligência espiritual. E vocês que nos acompanham aí já têm acesso a outros podcasts relacionados a essas inteligências. Mas focando aqui na inteligência físico-corporal, né, eu queria trazer para o nosso bate-papo um autor que, na verdade, já faleceu. Ele foi um atleta e autor de vários livros e criador do método Hoffman, que é o Bob Hoffman. Você já ouviu falar? Ele é incrível, Pelo que eu já li dele, assim, a gente fica meio que hipnotizado com a leitura, né? E com a classificação que ele deu para as 4 inteligências, né? Que ele fala que são as 4 dimensões do ser. Sim. Então, eu acho muito bonito isso, porque ele classifica mesmo como se tivesse tudo interligado. E está tudo interligado. E o interessante, gente, que ele lá na década de 60, vou fazer um breve histórico aqui para os nossos ouvintes aí. Bom, e falando um pouco de Bob Hoffman, só para quem ainda não ouviu falar desse pensador, mais que pensador, desse cientista, desse escritor que criou esse método Hoffman, ele foi um americano, nasceu no século passado e ele serviu o exército dos Estados Unidos e depois foi condecorado pela sua participação na guerra. Depois ele veio a entrar no clube de futebol americano, tá? E aí ali ele se destacou e se tornou também técnico e começou a observar que os atletas precisavam ter não só condicionamento físico, treinos, mas também um cuidado com a parte emocional desse atleta. Olha a sensibilidade. E quando ele começou a trabalhar a parte emocional, a parte física, ou seja, o desempenho desses atletas, ele foi assim... subiu, cresceu exponencialmente, imagino, né? Isso, e começaram a ter grandes resultados. E daí ele também começou a preocupar com a alimentação correta dos seus alunos ali, mais que alunos, né? Dos seus atletas. E ele começou a criar os suplementos. Olha que louco! Começou a criar os suplementos de proteína, vitaminas. Ele teve até problemas na época, até com a classe médica, que né, ainda não estava com essa evolução de mente. E hoje vocês se preocupam tanto, né, com a parte alimentar, né? Graças a Deus, eu acho que teve uma evolução muito grande. A gente tem colegas que ainda, né, ficaram presos naquela medicina antiga, mas a grande maioria já expandiu. Já abriu, né? Assim, para essas novas possibilidades. Porque realmente complemento de uma forma feita corretamente é saudável, né? Auxilia o corpo. E ele trouxe nesse método dele, método Hoffman, o que você falou, é como se fossem as 4 inteligências, só que ele fala dessa forma que você falou. As 4 dimensões. 4 dimensões. Do ser. Eu acho isso muito lindo. Lindo, né? E aí o resultado das pessoas foram muito melhores e hoje ele tem aí em mais de 16 países e não sei quantas mil pessoas já transformadas pelo método que ele utilizou. É maravilhoso esse método dele. Assim. Quando eu comecei a ler sobre ele, eu fiquei realmente encantada. Por quê? A questão dos suplementos é muito válida. Porque a gente sabe hoje em dia que... Vou dar um exemplo pequeno aqui. Vitamina B12. Quando a gente não tem a vitamina B12 em níveis ótimos, e eu não falo de níveis ótimos o valor de referência que vem ali no papel do laboratório, não.
São valores ótimos mesmo. A gente tem que trabalhar um pouquinho acima do valor de referência do laboratório. Se você não tem a quantidade de vitamina B12 adequada, a gente não produz serotonina, não produz alguns outros neurotransmissores, se sente fraco, se sente desmotivado por conta da falta da B12. Olha isso. Né? A mesma coisa o magnésio baixo também te dá até dificuldade de concentração, foco. Então, talvez, né, não falo que mas tantos diagnósticos de TDAH, tantos diagnósticos aí, né, de outras doenças que estão, parece que aumentando, talvez seja falta de coisas básicas. Olha só, que né? às vezes um suplemento poderia auxiliar muito. É verdade. Eu falo com meus pacientes o seguinte, é como se a gente estivesse construindo um prédio, subindo um prédio. Sim. A primeira coisa que a gente tem que preocupar é o quê? A fundação do Verdade, prédio. a base. A base estando firme, o prédio sobe e não cai. Perfeito. A base instável, o prédio ele vai tombar em algum momento. Perfeito. Então, às vezes, não adianta eu dar uma medicação, eu dar, né, alguma alternativa de tratamento para o paciente, sem que eu veja o básico dele primeiro, né? Exames, minerais, vitaminas, hormônios, como que tá. Porque talvez eu dou um antidepressivo, eu dou um estabilizador de humor, e o paciente não melhora. E aí o problema, a culpa não é minha, a culpa não é do remédio, a culpa... É como o organismo dele está. Verdade. Né? É a raiz de tudo. Faz sentido. E essa questão dele preocupar com atletas me fez lembrar também de... Eu tenho, né, alguns pacientes que são atletas profissionais de times de futebol, aqui de Juiz de Fora e região, e eles se preocupam muito com isso. Com a questão mental, né, com a ansiedade, com aquela tensão pré-jogo. Porque por mais que eles estejam acostumados a fazer isso, né, seja a profissão deles, dá aquele friozinho na barriga. É verdade. E tem gente que desestabiliza por isso. Ainda mais nós brasileiros, que a gente é muito coração. Competitivos, e coração. Né? Eu gosto muito de futebol, então eu comparo muito os nossos campeonatos brasileiros com campeonatos europeus, por exemplo. Onde os times são mais, entre aspas, frios. Mas não é que eles são frios, é que parece que mentalmente eles estão mais focados, mais concentrados, mais preparados. Então o desempenho físico cresce. Faz sentido. Porque está controlando as emoções, a inteligência física pode naturalmente fluir. Faz sentido. Tudo interligado. Tudo interligado. Maravilhoso. Bom, doutora, nós temos muitos gestores de empresa que nos acompanham, né? Nós hoje também fazemos parte aqui, temos uma equipe, trabalhamos, né, com educação. E qual que é a importância dos gestores preocuparem com a ergonomia no trabalho, acompanhar como é que estão o dia a dia das suas equipes, né? E como também ensiná-los de alguma forma a suprir ou ajudar a suprir essas necessidades de entender aí o corpo, a inteligência física, para que isso reverta até na produtividade do próprio colaborador, né? Qual que seria uma dica aí, Suba? São muitas dicas, né? Para isso são muitas dicas, porque é uma também das coisas que eu faço em palestras, em simpósios, que às vezes eu dou alguma aula, sempre tem, né, gestores de empresas, sempre tem ali CEO, sempre tem alguém. E aí eles ficam focados muito em números, né, em tabelas, em gráficos, em ver o crescimento, em querer um ganho, um lucro exponencial ali. E aí a gente tem que saber que por trás daqueles números tem pessoas. Né? E que se as pessoas não estiverem bem fisicamente, mentalmente, enfim, né, com tudo em equilíbrio, esses números não vão crescer da forma que ele gostaria. Então, esses gestores, eu acho que eles têm que ter um olhar mais humanizado, mais individualizado, né, saber que é uma pessoa ali atrás daqueles números. Para ele ter números X, ele tem que fazer um investimento, né, no pessoal. Na prática, seria incentivar a atividade física e talvez até começar a implantar dentro da própria corporação, né, uma atividade laboral, alguma coisa para que esse colaborador
tem ali um momento para Exato. fazer Empresas alguma grandes, se não me engano, como o Google, por exemplo, tem salas de atividade física, tem sala de jogos. Vamos pensar nisso aqui, estou gostando. É muito legal. E aí, às vezes, na hora do almoço, né, na hora porque lá no Google eu vi um pouco sobre a forma que eles trabalham, é muito... como que eu vou falar? Não é uma forma tradicional, é meio disruptivo. Perfeito. A forma deles trabalharem. Perfeito. E funciona. Para eles funciona. Né? Não que toda empresa tenha que ser assim, mas para eles funciona. E aí, em algum momento que alguém sai para, sei lá, para fumar um cigarro, para respirar um ar puro, né? Acaba indo para jogar um ping-pong, vai fazer uma bicicleta, vai fazer uma esteira, coisa pequena, que dá uma melhora, né? No físico e na disposição também. E você falou algo aí que hoje cada vez menos a gente tem visto, graças a Deus, mas ainda tem, né? Pessoas que têm esse hábito do cigarro, que é um hábito ruim, né? É um hábito que precisa ser desconstruído, né? E a gente vê que há um tempo atrás era passado até como status, mas hoje a gente vê o mal que o cigarro ele causa, né, ao organismo, né? Isso aí então, eu acho que também é algo que deve ser trabalhado. E falando em hábito, doutor, queria falar um pouquinho sobre esse best-seller aqui, que eu creio que muitos já têm ouvido falar, que é O Poder do Hábito. Esse livro extraordinário, né? Que ele fala como que nós podemos, assim, ir ao contrário daquilo que a gente faz no dia a dia como hábito. Porque o hábito nada mais é do que quando você faz alguma coisa sem estar prestando atenção. Já virou um hábito, né? Sim, automatiza. São comportamentos automatizados. O cérebro automatiza. É igual você disse, né? Do seu início ou retorno à atividade física. Sim. O início é sempre mais difícil. Foi desafiador. Não é? Desafiador. O início é sempre mais difícil. Um emprego novo, qualquer coisa nova, o novo, ele gera na gente um medo, né? Isso quimicamente falando no cérebro, assim, é complexo, né? Porque como se fosse algo que estivesse agredindo ele. Porque o cérebro, ele quer ficar no mais estável zona possível. De conforto, zona não de quer conforto. Gastar energia. Não quer gastar energia. Né? Por melhor que seja a sua prática, a sua rotina, o cérebro, ele fica quietinho ali, para economizar energia mesmo. Mas praticando, né, insistindo, persistindo naquele hábito, aquilo se torna, eu falo que a gente fica no piloto automático. Então, quem está acostumado com a atividade física, se fica uma semana sem fazer, o corpo sente. Então, essa automatização de hábitos bons, né, a gente tem que sempre estimular e não deixar desistir, não desanimar por conta de uma tentativa de sabotagem do próprio corpo, do próprio cérebro, né? Sim. Nós temos muitos estudantes, né, que nos acompanham aqui no canal. E o que seria um hábito saudável para aqueles que estão em jornadas aí de concurso ou até mesmo vestibular, né, para o corpo, né? Assim, a gente escuta sempre, a alimentação é isso e tal, mas assim, a importância realmente da atividade física e do olhar da sua necessidade corporal, questão de sono, da sua alimentação. O que seria uma dica aí, sim, a mais importante para alguém que esteja nesse momento da vida aí? Você tocou num ponto aí que para mim é o centro de todo o equilíbrio do funcionamento do corpo humano, que é o sono. Né? A pessoa tem que dormir bem. E dormir bem não é dormir às 8 horas. Tem gente que dorme bem, acorda bem com 6 horas. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de 10 horas para dormir, tem gente que precisa de menos. Mas o sono ele tem que ser reparador. A gente tem que atingir aquelas fases do sono, né, para que ele seja reparador. E isso é muito interessante, eu vou até abrir um parênteses aqui, por conta da parte hormonal também. A melatonina é o nosso hormônio do sono, certo, né? E o nosso cortisol é o nosso hormônio do estresse. Cortisol seria o calmante? Não, seria o estimulante. Que excita.
Tá. Por isso que de manhã o nosso cortisol está alto. Porque a gente tem que estar despertado para poder fazer as atividades. Tem que estar desperto. Sim. O dia ele é feito, né, para a gente conseguir trabalhar Sim. e cumprir as nossas atividades mesmo. E aí, à medida que o dia vai acabando, vai entardecendo, o sol vai sumindo, Sim. a nossa melatonina começa a subir. Que é o hormônio do sono. Que é o hormônio do sono. Sim. Então, é uma balança, cortisol e melatonina. Tá. Nunca os dois vão estar alto, nunca os dois vão estar baixo. Entendi. Só que o sol sumiu. Sim. 6:30 da tarde, acabou o sol. Se fosse os nossos antepassados, já estariam jantando para ir dormir. Mas a Exatamente, gente não na faz cama. isso. Que à noite a gente cismou que é um terceiro turno nosso. Sim. Né? Tem gente que estuda até 10, 11 horas, chega em casa 11, mas tudo bem. Aí acabou o sol, mas a gente chega em casa, liga computador, liga celular, É verdade. liga com iPad, tela, televisão, Verdade. a própria luz, Sim, dormir. né? E isso engana o cérebro. Nossa. O cérebro fala, não, tá claro, então é de dia. Não vou produzir melatonina, vou continuar produzindo cortisol. O cérebro não tem mais aquele aviso, escureceu, anoiteceu, né? Então, acaba que isso desregula o sono de muita gente. As pessoas estão dormindo mal. Tanto a insônia inicial, quanto, né, que é a dificuldade de pegar no sono, Uhum. quanto insônia terminal, que é aquele sono picado. Uhum. Né? Então, acorda todo mundo cansado. Eu vou te falar uma experiência minha também, que nada melhor do que contar o que a gente vive no dia a dia, né? Sim. Para estimular aí vocês. Eu tinha muita dificuldade para pegar no sono. E aí eu ficava aquela luta, aí eu já tinha escovado dente, já tinha feito tudo, já tinha orado, já tinha feito tudo. E aí o que me tirava o sono? Pensaram que eu tinha que fazer muito dia. Porque de manhã eu vou ter que fazer isso, não, porque da manhã tem essa reunião tal, porque amanhã... Sabe o que eu comecei a fazer e tá dando certo, assim? E às vezes recorri a algum remédio, tá tudo bem às vezes, mas eu comecei a entender que eu precisava mandar meu cérebro descansar. E aí, sabe o que eu faço agora? Muito louco. Quando eu deito e tal, que eu começo o pensamento a vagar, eu falo, olha só, deixa eu te falar agora, você vai parar de pensar, você vai ficar em silêncio, porque você vai dormir. Eu te dou 5 minutos pra você dormir. Hoje, gente, é muito engraçado, eu comigo mesmo. E aí eu fecho os olhos e falo assim, agora chega de pensar. Aí eu penso, não, você não vai pensar, você vai dormir, chega, desliga agora. Gente, olha, é muito surreal. Tá dando certo pra mim, tá, gente? Não, e dá certo. Tá dando muito certo. Por quê? Porque você estimula a sua, que é um dos pilares, né, da inteligência física, que é a consciência corporal. Ah, que legal. Né? Fazendo sem saber, então. Tá. Você estimulou sua consciência corporal. Não, meu corpo está muito agitado. Vou lançar mão de estratégias para desacelerar. Né? E como é que aceita uma você? ordem de comando, né? Louco isso, né, menina? É o poder da mente. O poder da mente. Aí vai dar outro podcast. Eu tô falando aqui o poder do hábito, mas é o poder da mente também. Também, não, e do hábito. E nós vamos falar mais um pouquinho aqui do poder do hábito. Mas eu queria que ainda dentro dessa questão do sono, do pessoal que estuda e tal, além de preocupar com o sono, com a alimentação, atividade física, né, que é importante. E água. Olha, também uma coisa será porque quantos por cento do nosso corpo é formado de água? Cerca de 70%, 80% é água. E nossa, traz mais água aí, gente. E todas as reações químicas do nosso corpo dependem da água. Então, eu recebo pacientes com queixa de dor de cabeça. Pode continuar. Vamos falando e bebendo água. Aqui, falando da água, a gente vai... E aí, com queixa de dor de cabeça. E a dor de cabeça, muitas vezes, é o quê? Desidratação. É falta de água. A hora que dá sede, que a gente sente aquela sede... Quer mais, ainda tem aqui um pouquinho, mas a gente já falei da água, pode pôr aqui. Vamos estimular. Vamos estimular. Obrigada. A sede é o primeiro sinal de desidratação. É o primeiro sinal. Então, assim, o que eu falo muito, não espera dar sede para beber água. Olha. Né? Claro que nesse calor que a gente está atualmente, né, a gente precisa... Estamos gravando em março, hoje é 1º de março, tá bem quente, mas assim, a gente vai ter sede, né, com mais frequência, mas não espera. Então, a água é muito importante até para o cérebro. O cérebro da gente, as reações químicas, a produção de neurotransmissores, é muito dependente da água.
Eu acho que essas 4 diquinhas resumem. Perfeito. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a questão do sedentarismo, né? E vamos já trazer soluções aí para os nossos ouvintes aí. Tá, beleza, já sabemos que o corpo é inteligente, ele precisa ser ouvido e tal. Como hoje quem está nos ouvindo pode sair do sedentarismo? Pode começar de alguma forma, e só fazendo parênteses, sedentarismo físico e o sedentarismo de ouvir aí as necessidades do seu corpo, Sim. já que o nosso corpo fala e ele traz para a gente aquilo que a gente precisa fazer. Existe, né, uma frase que é muito dita, que a gente vê aí sempre, né? Ficar parado é difícil. Fazer atividade física é difícil. Escolha o seu difícil. Né? Nada é muito fácil, nada é prazeroso, agradável. Tudo vai ter uma certa dificuldade para começar, para continuar. Então, assim, escolha o seu difícil e siga. Né? No caso do sedentarismo, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que lançar mão é o desejo, sabe? É se olhar no espelho e não só fisicamente, falar essa não é a pessoa que eu gostaria de ser, né? Não estou gostando do que eu vejo no espelho. Legal isso. Não estou produzindo o que eu gostaria de produzir, né? Não estou com o corpo que eu gostaria, aquela roupa linda que eu tenho não me serve mais. Então, assim, o primeiro passo é ter essa autoconsciência de falar, não estou bem, não estou satisfeito. Isso aí, para mim, já é 50%. Sim. Porque é você se sentir incomodado e aí, a partir daí, você faz. Né? E não espere condições perfeitas para poder começar. Antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Né? Nesse caso, eu acho que essa frase aplica muito, porque é muito melhor você dar 3 voltas no quarteirão do que ficar sentado no sofá vendo ali uma novela, vendo ali um programa qualquer. Então seria, o primeiro passo é começar qualquer tipo de atividade. Comece com 5 minutos, depois passe para 10 minutos. Né? Então, qualquer atividade. Mas eu odeio caminhar e dançar. Né? Quem sabe? Põe uma música da dança. Não gosto também. Então, compra aqueles pezinhos, aquelas coisas, faz em casa, né? Acompanhado, guiado, às vezes, por uma aula do YouTube, igual a gente comentou. É verdade. Isso é muito fácil de começar. E esse livro aqui, O Poder do Hábito, ele aborda de uma maneira assim, geral, que para a gente mudar realmente um hábito que não está saudável para um hábito saudável, a gente precisa passar por 3 etapas. Primeiro, o gatilho, a rotina e a recompensa. O gatilho é o seguinte, precisa você identificar aí hoje o que igual a doutora falou, o que você não está satisfeito, o que você gostaria de mudar. Tem que ter um gatilho. Se for por conta do peso, se for por conta de problemas articulares, musculares, coisas que o seu corpo já está dando sinal. Sim, né? Então, esse seria o gatilho para a gente começar a se movimentar na parte física. Na parte física. Isso. Segundo, criar uma rotina. Então, ele fala que é extremamente necessária a rotina. O que é a rotina? A rotina é você ir sem querer. Não é você fazer porque você está com vontade. É fazer o que tem que ser feito e não o que você gostaria de fazer. Então, o segundo passo para você criar um hábito saudável. E terceiro, começar a enxergar a recompensa. E, gente, a recompensa vem. Porque, assim, cada vez mais, quando realmente eu faço esse exercício, quando eu olho no espelho, tudo bem que a gente tem que ter um equilíbrio para não querer, por exemplo, eu quero ter um corpinho de 20. Filha, já foi, você já teve os 20, hoje você não tem. Mas é querer ter uma recompensa, ver a recompensa. Poxa, não é a roupa que me escolhe, eu que escolho a roupa. Poxa, vou fazer uma caminhada, consigo acompanhar as pessoas 1 hora, 2 horas, consigo fazer uma trilha. Você começa a colher a recompensa. Estou falando desses 3 anos que eu estou malhando, né? Assim, frequentemente, com rotina e tal. Então, eu acho que são 3 passos que quem está nos ouvindo hoje pode começar a adotar para colocar a sua inteligência corporal mais em dia, ou melhor, ouvir a sua inteligência corporal física. Porque o nosso corpo está
ditando, tá falando o que a Tá gente precisa falando, fazer. tá pedindo, né? E a gente tem que ouvir, né? E essa coisa da recompensa é muito interessante porque a gente tem no cérebro uma zona que chama zona do prazer e recompensa. Ah, que legal. E a atividade física ativa essa zona do prazer e recompensa, comida ativa, bebida ativa, drogas ativas, Sim. compras compulsivas. Então, às vezes, aquela pessoa que não está feliz, ela busca meios mais fáceis de liberar a dopamina e ficar feliz. Então, ela vai lá e come alguma coisa gostosa, entre aspas, né? Porque vai fazer mal, mas ali na hora, para ela... Naquele minutinho que tá ingerindo, tá gostoso. Tá gostoso. Depois... E de fato, isso acontece até com a gente. Verdade. Né? A gente tô triste, nossa, vou comer chocolate. Um doce, estou de TPM, vou pegar alguma coisa. Sorvete. E de fato acontece. Quando a gente come, a gente se sente abraçado pela comida. Sim. Né? E dá aquela descarga de dopamina, a gente fica bem. Mas dura muito rápido. Depois então, vai vir o peso, né? Dura cerca de 3 a 5 minutos. É muito pouco. E aí, o que você faz? Come de novo. Faz outra coisa. Porque você quer aquela sensação de novo. Eu tenho pacientes que compram compulsivamente. Nossa. Porque na hora de uma compra, você se sente feliz. Mas, né? Ativa a zona de recompensa, de prazer e recompensa. E a gente é amiga e tal, temos projetos paralelos. Antes de encerrar aqui, já estamos caminhando para o fim, quero até trazer esse projeto paralelo que temos juntos, mas eu quero te contar um depoimento. Eu fiz bariátrica, né? Então, eu já cheguei a pesar 120 quilos, hoje tenho 68, 70, eu já cheguei a pesar 120 quilos, fiz bariátrica, então sou uma paciente, né, de ex-bariátrica, e vou falar para vocês, eu saí do prazer que eu tinha no alimento, aí já não dava mais, porque eu passava mal, aí eu comecei a beber, aí pronto, comecei a beber, assim, vinhos, e se deixasse, eu tinha um prazer naquilo, aí eu falei, opa, peraí, não é isso que Deus tem para mim, não posso ir nesse caminho, parei de beber, sabe o que comecei a fazer? Comprar. Eu ia pro shopping, eu precisava comprar, e aquele desespero. Aí eu tive que fazer um voto com Deus para parar de comprar. Porque eu estava virando doente. Sim. Era uma doença. Sim. E aí fiquei 8 meses, gente. Eu fiz um voto, fiquei 8 meses sem comprar. Foi muito libertador. Exatamente. E aí, vou ser sincera, depois, eu não posso nem falar, tem vergonha, eu vou falar. Aí depois, a compulsão era sexo. Eu achava que tinha que... Aí depois que eu fui entendendo, comecei a tratar isso em processo psicoterapêutico com psicólogo. Hoje eu faço esse tratamento e comecei... O que acontece na hora que vem alguma compulsão? Eu vou falar com Deus. Eu vou meditar, eu vou buscar dentro de mim as respostas que eu preciso. Peraí, Raquel, você está ansiosa? Não é comida que você quer. Você não está precisando disso. Você tem o quê? Eu tenho um problema. Lá no meu inconsciente, tá me consumindo. Então, vamos parar, vamos respirar, vamos tentar. Tudo isso que você narrou, né? Todas essas migrações de vícios agem todas no mesmo local do cérebro, que é a zona de prazer e recompensa. Até jogo patológico, né? Pessoas que perdem milhares de reais aí em jogos por conta dessa descarga de dopamina, então dá aquele bem-estar muito momentâneo, muito passageiro. Então eu falo que é uma coisa muito fugaz. Então a gente voltar lá pro poder do hábito, né? E ter essa recompensa que você disse, fazendo coisas saudáveis, né? Uma atividade física ou qualquer outra coisa, um café com as amigas uma vez na semana, sabe? Sim. Ter uma rotina saudável. Sim. Isso o corpo agradece, a mente agradece. Né, gente? E aí tudo vai fluindo, tudo vai entrando em equilíbrio. Né? Poxa, doutora, acho que a gente tem assunto aqui para muitos podcasts. Muitos. Mas como já estamos encerrando, quero só trazer aí para todos que nos acompanham, né, o projeto maravilhoso que nós temos juntas, né, na faculdade, que hoje é uma pós-graduação, né, que nós estamos aí trabalhando juntas, sobre a parte da utilização do cannabis medicinal. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dos resultados, como tem sido benéficos nos seus pacientes, e que agora, graças a Deus,
vai se tornar aí uma metodologia, né, uma parte científica para aqueles que tiverem interesse e quiserem fazer essa pós-graduação. Você podia falar um pouquinho? Vai ser uma realidade. Claro, para mim é um prazer falar sobre esse tema também. Né? Que, assim, eu falo que são temas que a gente gosta, então a gente tem prazer em falar. Primeiro, né, assim, super grata da gente fazer essa parceria juntas, né, não só pela amizade, mas também Sim. por toda a estrutura, né, da sua escola, da sua faculdade. Então, assim, vai ser sucesso, a gente já sabe. Agora, trazer essa realidade da medicina canabinoide para mais colegas médicos, eu acho que é extremamente fundamental. Fala um pouquinho assim, porque antes eu era bem leiga no assunto, estou aprendendo agora com você, mas de uma maneira bem simplista, eu achava que era usar a maconha para remédio, para tratar. E aí, agora lidando, né, de uma forma científica e vendo o seu trabalho, não tem nada a ver, né? Assim, não é, usa o produto que é original, né? Como é que você... Então, Raquel, porque assim, a maconha recreativa, né, a maconha fumada, a droga, eles pegam a planta e simplesmente, eu não sei, trituram, o que eles fazem e fumam a planta, né, inteira, por completo ali, aquela folha. Porque é ela que dá essa onda. O que dá onda é o THC muito alto. Porque a gente, no cannabis medicinal, o que a gente faz? Existem 4 espécies principais de cannabis que a gente consegue extrair todos os ativos medicinais. E aí cada uma tem um pouco mais de canabidiol, de THC. E o que dá a onda é o THC muito alto, que tem na planta fumada, que é como droga, né, de uso recreativo, não de uso medicinal. O que a gente lida, que é o uso medicinal, a gente extrai daquela planta os componentes nas dosagens corretas, né, nas dosagens máximas permitidas pela Anvisa e outros órgãos regulatórios também. E aí a gente escolhe, dependendo da patologia da pessoa, qual vai ser a apresentação mais adequada. Com um pouquinho de THC, sem THC, só o CBD isolado, porque além do CBD, que é o canabidiol, e do THC, tem milhares de outros componentes, substâncias na planta, né, terpenos, flavonoides, e que todos fazem um efeito sinérgico. Então, isso é muito interessante. E na prática, os resultados que você tem tido nos últimos anos? Maravilhosos. Você trata quais são as principais patologias lá que você trata? Atualmente, deixa eu ver aqui, para fazer um ranking, em primeiro lugar é autismo. Olha, que legal. A maior parte dos pacientes que eu tenho são autistas. Em segundo lugar, vem ansiedade. Mal do século, né? Mal do século. Você acredita que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Sério? Ocupamos esse primeiro lugar, esse ranking, nada agradável, mas a gente ocupa. Meu Deus. O país mais ansioso do mundo. E o terceiro, mais depressivo. Meu Deus. Então, a gente tem que mesmo ficar de olho, tem que cuidar. E aí, né, voltando ao ranking, em primeiro lugar, autismo, segundo lugar, ansiedade, terceiro lugar, lá no consultório, bastante dor crônica aparece. Olha. Enxaqueca, dor, né, pélvica, de origem pélvica. Sim. Muita ginecologista manda para mim, porque às vezes não dá conta, né, de tratar com aquele arsenal medicamentoso que tem ali, né, que é o convencional. TDAH também. Eita, tô na fila. ainda vou diagnosticar TDAH. Não, é fantástico assim, para TDAH. A pessoa, ela centra. É porque a gente fica... eu falo porque eu sou muito sem foco, né? E é uma das características. Mas não vamos abrir diagnóstico aqui. Mas eu vou ser sua paciente. Sim, vai ser um prazer. Outras coisas também que eu trato, outras patologias que eu trato, é epilepsia, né? Que foi a primeira patologia, a primeira doença que foi liberado o uso do cannabis medicinal para controlar. Só que como eu sou psiquiatra, chega menos para mim. Epilepsia, né? Às vezes, os pacientes que têm essa condição, eles procuram mais o neurologista. Mas a mim também chega. E entre outras coisas, depressão, distúrbios de humor, bipolaridade, sabe? Todos os casos a gente consegue tratar. Fibromialgia, né? Que eu falei de dor crônica. Sim, fibromialgia, eu tenho muito paciente com fibromialgia.
Então, dá um resultado tão bom, tão maravilhoso. E assim, até um tempo atrás, além do preconceito em relação, né, à substância básica do tratamento, tinha também a questão financeira. Hoje já tem viabilidade pelo SUS ou é só particular? Tem. Em alguns lugares, em alguns estados, né, São Paulo, por exemplo, o SUS disponibilizou. Sim. Mas eu não sei a marca, eu não sei de onde é. E eu sou um pouco chata em relação a isso, porque de onde vem. A procedência é muito sabe, importante. A procedência é muito Sim. importante. E a regularidade também do frasco que eu comprei hoje tem X% de canabidiol. O que eu vou comprar mês que vem vai ter o mesmo percentual da substância, sabe? E isso aí tem muito a ver com as condições de plantio, com as condições de extração. Então, lugares muito amadores, lugares que eles não têm assim mesmo uma aparelhagem industrial para fazer a extração, eu sou um pouco resistente. Mas se já existe, né, o governo de São Paulo começando a disponibilizar, eu creio que não demora muito para estar mais acessível a todos. Com certeza, né? já Mas foi se informar. Já foi assim, rompeu uma barreira muito grande. Né? Isso já foi um rompimento muito, muito bom. E os meus pacientes, 99% não compram. Eles conseguem através de uma liminar judicial pelos planos de saúde e até pelo governo também. Nossa, então a gente já tem isso, já tem essa jurisprudência, né? Perfeito, olha, perfeito isso. Então fica fácil. Tem uma burocraciazinha. Um protocolo a ser seguido, mas é possível porque... É muito possível, perfeito. Muito real. E essa questão do preconceito, só para a gente encerrar, eu vou falar que todo mundo tem esse preconceito. E eu tive esse preconceito. E eu vou contar uma história minha também, como que foi. Eu trabalho com cannabis medicinal desde 2017. E aí, conheci o cannabis medicinal num congresso de psiquiatria, num stand que tinha em São Paulo. Fui nesse congresso e cheguei atrasada, de manhã, não tinha tomado café, cheguei correndo para assistir às aulas, porque eu sou meio CDF também, assim, né, querendo assistir todas ao mesmo tempo. Não tinha tomado café, pensei no caminho, bom, lá eu pego alguma coisa, um biscoito, um suquinho, e entro para a sala para assistir. Os estandes muito cheios, vi um estande mais vazio, com um bowl, né, um recipiente mesmo ali, com alguns bolinhos dentro. Peguei. Só, cumprimentei a moça, claro. Perguntei se podia pegar. Ela falou que sim, peguei esse bolinho. E fui pra aula. E comi o bolinho. Falei, vou comer esse bolinho, porque até a hora do almoço vai segurar. Sim. Comi o bolinho. Quando eu acabo de comer o bolinho, e lá mexendo no papel, né, pra colocar no lixinho e tudo, vejo que era de um stand de cannabis medicinal. Eu ainda não trabalhava com isso. Comi um bolinho de maconha. Exatamente o que eu pensei. E aí? Raquel, eu olhei e falei, gente, eu comi um bolinho de maconha. Deve ter maconha nesse bolinho. Comecei a passar mal. Olha. Porque eu falei, gente, eu tô sozinha aqui, eu não conheço ninguém, que eu tinha ido sozinha. Pra quem que eu vou ligar, pra quem que eu vou chamar? Já começou. Sim. A mente fica louca. Saí da sala de aula, fui para um lounge, né, aqueles sofazinhos que tem. Peguei água, tô sentada ali falando, gente, se eu ligar pro fulano, vai preocupar. Porque como é que a pessoa vai chegar aqui, lá de Juiz de Fora, chegar aqui? Que eu não conheço ninguém aqui, se eu passar mal, quem vai me levar? Comecei, até que eu acalmei. Eu fiz o que você falou. Conversei comigo mesma. Falei, Lara, acalma, você não tá sentindo nada. Acalma. E aí acalmei. E voltei lá no stand. E perguntei pra moça. Pedi informações. Porque eu tava com aquele papel na mão. E assim, eu perdi não, completamente o foco. Apavorada. Eu não sabia o que era. E... Aí cheguei lá no stand e falei, moça, o que tem nesse bolinho? Aí ela riu. Ela falou, nada, é um bolinho de chocolate, é um bolinho comum. Aí eu falei, não tem maconha nesse bolinho? Aí ela, não, doutora, não tem maconha nesse bolinho. E riu de mim tanto. E aí eu comecei a rir junto com ela.
Eu falei, você me desculpa a pergunta, me desculpa a ignorância, mas eu comecei até a sentir efeitos. Olha isso, gente. Totalmente psicológicos. Como se fosse placebo, né? Exatamente. A pessoa come e acha... Aí, depois daquilo ali, eu falei assim, eu, né, como médica, tendo a instrução, tendo acesso à informação que tenho, que tinha, na época, me gerou, né, esse preconceito. Sim. E o mal-estar real, né? O mal-estar real, porque eu tinha certeza que eu comi maconha. Sim. E aí, eu falei, né, como me gerou em mim, que sou profissional, deu uma curiosidade, eu falei, eu preciso quebrar esse preconceito. Bacana. Preciso aprender sobre a medicação, sim, né? Porque aí eu peguei o folheto dela, estudei durante a noite para no outro dia tirar dúvidas. Sim. Preciso aprender, preciso fazer um curso para aprender a prescrever, para ajudar pessoas, desmistificar, tirar o preconceito. Perfeito. E aí foi isso, assim, aí e depois disso apaixonei pelo... o que aconteceu com Bob Hoffman, quando ele começou a introduzir o suplemento, né, de proteína para os atletas na época, e que era um novo, e todo mundo falando não, hoje vocês veem o mercado que abriu as portas, e mais do que isso, os resultados nas pesquisas médicas, que é necessário e é possível, né, utilizarmos os complementos. Então, parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. De estar sendo uma das pioneiras aí no Brasil, em Juiz de Fora. Eu acho que você foi uma das pioneiras aqui na nossa cidade. Acho que foi a primeira a começar. Não foi? Sim. Hoje a gente tem outros colegas já, pessoas, né? Mas muitos colegas ainda têm muitas dúvidas, então eu essa sempre... pós vai vir para resolver isso, vai. Né? Dos médicos. Porque já é uma realidade, né? Era muito falado que a medicina canabinoide era a medicina do futuro. Não é mais, o futuro já chegou. E até porque o futuro não existe, né? Quando chegar o futuro é hoje de novo. Então, é hoje. Exatamente. Então, assim, quem não, né, souber, não precisa prescrever, mas quem não souber lidar com uma pessoa que usa o canabidiol, já está para trás. Olha, já está um pouco para trás em relação aos outros. Bom, bacana. É como a inteligência artificial, que nós também iremos abordar aqui no nosso canal. Quem não estiver aberto a esse novo momento aí da tecnologia, também vai ficar para trás, né? Porque hoje nós estamos aqui no nosso canal aprendendo, doutora, sobre as inteligências que nós temos, mas precisamos também estar aberto a essa outra inteligência aí, que é a inteligência artificial. Sim. Mas que, diga-se de passagem, desenvolvida por nós, seres humanos. Com certeza. Eu acredito demais em tudo que a gente carrega aqui dentro. Né? Porque a nossa inteligência física, né, Raquel, só para fechar, assim, é tudo que o nosso corpo faz e tudo que ele é capaz de fazer. Não é só sobre o que ele faz, é sobre o que ele é capaz. Perfeito. Né? Então, a gente não pode subestimar o nosso corpo. A gente, pelo contrário, tem que estimular para que a gente consiga ali... ter uma vida plena, né? Ter uma vida mais plena. Bem vivida. E utilizando o nosso corpo da forma correta. Que pode. Ou seja, temos aqui algo maravilhoso, que é o nosso próprio corpo. Só precisamos ouvi-lo e desenvolvê-lo para que possamos ter aí uma vida mais bem vivida, até porque ela é única, né? Bom, doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, obrigada. E vamos aí continuar juntas, se Deus quiser. Esse será o primeiro de muitos que virão, tá? Muito obrigada. Com certeza, eu que agradeço. Obrigada. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Não deixe de marcar aí no sininho se você gostou do nosso bate-papo e se inscreva também no nosso Instagram, que é raquel.francaoficial. Até a próxima!